Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos nesse dia precioso, dia que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Estamos de um modo diferente, mas lembrando que é o mesmo Espírito. Convidamos a todos a ir na sua casa para adorar ao Senhor juntamente conosco. Queremos dizer que estamos com muita saudade de todos os irmãos e, se Deus quiser, muito em breve nós estaremos juntos para celebrar o nosso Deus, como sempre fazemos. Muito bem, gostaria nesse instante de começar este culto de adoração ao Senhor da Igreja Batista da Fé, a nossa igreja, com uma oração. Quero convidar você que está em casa a orar comigo. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Pedimos ao Pai que o Senhor venha cuidar de nós nesse instante e pedimos a sua bênção sobre este culto. E queremos também que o Senhor venha abençoar cada irmão, cada família dos seus lares neste momento que estão unidos em adoração ao Senhor. Estamos vivendo uma época diferente, um momento difícil, não só da nossa nação, mas também do mundo. Nós queremos pedir que o Senhor intervenha com mão poderosa, que o Senhor ouça o nosso clamor, nos livre, ó Pai, deste mal que tem assolado todos nós. Também quero rogar ao Senhor pelos nossos governantes, que o Senhor venha dar sabedoria para eles conduzir a nossa nação. Deus querido, muito obrigado por poder te adorar hoje. Por isso nós te pedimos, em nome do seu precioso Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora convidar os irmãos do grupo de louvor para entoarmos cânticos ao nosso Deus. Temos o privilégio de cantarmos ao nosso Deus, embora não estejamos juntos fisicamente, mas sabemos que no mesmo Espírito adoramos ao nosso Deus. Então, vamos cantar o cântico do cantor cristão com o título Sou Feliz. See
mesmo diante das lutas, das dificuldades, nós podemos cantar, somos felizes, graças ao nosso grandioso Deus. O salmista Davi, ele passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, e ele também agradeceu ao Senhor em meio às lutas que enfrentou. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o Salmo 138. Salmo 138, faremos uma leitura ao Salmo escrito pelo rei Davi, e ali ele agradece ao Senhor Deus por sua grande fidelidade. Diz assim o Salmo 138: Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me respondestes, e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, Senhor, levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras da tua mão. Amém. Como é bom podermos meditar na palavra do nosso Deus e saber que em meio às lutas nós temos um Deus que cuida de nós, que assiste aqueles que são os seus e atenta para os humildes. E nós precisamos lembrar de buscar o Senhor nessas situações difíceis, em humildade, a adorá-lo e esperar o tempo da sua salvação. Nós queremos ainda, continuidade ao nosso tempo aqui de adoração ao Senhor, dar os avisos da semana para a nossa família, a família da Igreja da Fé, e falar sobre as nossas programações, o que vai acontecer, de acordo com o que nós temos já colocado nos grupos da nossa igreja. Então, só lembrando, na segunda-feira agora nós temos uma reunião da diretoria da igreja. Essa reunião será por aplicativo, aplicativo Zoom, certo? E teremos essa reunião, como já foi marcada, e vamos conversar sobre algumas questões da administração da igreja e algumas decisões também que precisamos tomar. Na quarta-feira, às 19 horas, teremos os grupos de oração pelo aplicativo, na verdade, pelos grupos da igreja, os grupos de WhatsApp da igreja. E se der certo, também faremos grupos de oração pelo aplicativo Zoom, certo? Queremos incentivar os irmãos a cultuarem ao Senhor, individualmente ou em família. Também queremos lembrar os irmãos, todos os irmãos, que na sexta-feira, das 8 às 11 horas, nós teremos alguém aqui na igreja. O pastor Cássio vai estar na igreja, e você pode vir aqui entregar os alimentos da cesta de amor. Nós queremos abençoar pessoas que estão precisando de alimentos nesse momento tão difícil, tá certo? E você também pode trazer a sua contribuição financeira para a igreja, bem como aquele compromisso que nós temos
com o climatizador, certo? E no domingo tentaremos fazer uma programação como fizemos hoje. Nossa escola dominical às 9 horas, né, através do aplicativo Zoom, e também disponibilizando outros meios para aqueles que não têm o aplicativo, aulas com o pastor Cássio e comigo, para todos os irmãos que puderem. E à noite queremos gravar, né, o nosso culto, disponibilizando o culto da mensagem da palavra, a pregação da palavra, pelo YouTube, né, com louvores, leitura bíblica, e como está sendo hoje à noite. Certo? Então fica aqui esses avisos para que você possa acompanhar. E quero dizer para todos vocês que é tempo de buscar o Senhor. Né? Buscar o Senhor em família, ore, peça ao Senhor que venha abençoar o nosso povo. Eu sempre digo para a igreja, né, anime o seu coração. É tempo de você animar o seu coração, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, não sabemos ainda como as coisas vão caminhar, mas nós temos a segurança de que Deus está conosco, que Ele está cuidando do seu povo, que Ele está cuidando de nós. É importante que a gente lembre desse fato, certo? Vamos continuar adorando, para convidar os irmãos do grupo de louvor. Vamos cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus, tem por título Nossa Glória, Jesus Conhecido. Ainda adorar o nosso Deus com um cântico bom inicial. Descobrirá
especial para os sedentos. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nesse instante eu quero convidar você a baixar a cabeça. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Querido Deus, graças te damos pela salvação através do sacrifício de Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Nesse momento nós queremos buscar ao Senhor, intercedendo por aquelas pessoas que estão nos servindo nesta época de quarentena e de tantas lutas. Quero rogar especialmente pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que trabalham na saúde, irmãos da nossa igreja que estão na linha de frente nessa área. Também quero rogar ao Senhor pelos da segurança pública que continuam nos servindo para nós ficarmos protegidos e abençoar cada um deles. Ao Senhor, porque eles têm comércio, farmácia e também trabalham em supermercados, para continuarmos com o abastecimento com alimentos. Nós te louvamos por isso. Ao Senhor por todos, Pai, que de alguma forma estão trabalhando, enfrentando essa situação na linha de frente. Eu peço que abençoá-los e protegê-los para que não fiquem doentes. Também rogo ao Senhor por todos aqueles que estão enfrentando lutas nesse momento com relação ao sustento. Muitos estão sem receber sustento, outros também sabemos têm perdido os seus empregos. E nós vamos ao Senhor também suprir as necessidades de cada uma dessas pessoas, principalmente, ó Pai, dos teus servos, dos nossos irmãos aqui da nossa igreja. Ajuda-nos a ficar atentos para auxiliar aqueles que precisam. Cuida, Senhor Deus, da nossa nação. Pedimos que logo possamos voltar à normalidade e poder então trabalhar e cuidar daquilo que temos que cuidar. O Senhor controla todas as coisas e nós estamos e podemos descansar em Ti. Te peço, Senhor, que tirar toda a ansiedade daqueles que estão nesse momento angustiados, sem poder sair de casa. Que o Senhor venha trabalhar em seus corações, dando a Ele a paz que precisa. Tudo isso, Pai, nós te rogamos e pedimos, em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Bem, meus irmãos, é gostoso, poder cantar ao Senhor, adorar e também ouvir a palavra do nosso Deus. Quero convidar o pastor Cássio e ministrar a palavra do Senhor nessa noite a todos nós. Boa noite a todos. Nós iremos dar continuidade à série de exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 a 9. É possível ser grato a Deus quando as coisas não vão bem? Talvez seja uma das perguntas mais repetidas nos círculos cristãos por ocasião da pandemia do novo coronavírus. Para uns, este problema veio tirar a paz de quem vivia um bom momento familiar, espiritual e até mesmo profissional. Para outros, este problema veio apenas somar aos demais que já existiam. Por isso, quando as palavras do apóstolo Paulo sussurram em nossos ouvidos, em tudo deem graça, ou em tudo agradeçam, inevitavelmente nós perguntamos ao Senhor: como podemos render graças em momentos conturbados? O próprio apóstolo Paulo pode nos ajudar a responder essa pergunta exatamente nesse texto. Olhem comigo o que é que diz nos versos 4 a 9. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês,
de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer pela tua santa palavra e suplicar que o Senhor nos dê entendimento para interpretá-la e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Paulo deve ter escrito essa carta em meados da década de 50, enquanto ele ainda estava em Éfeso. Acreditamos que Paulo fez 3 visitas a Corinto e que houveram possivelmente 4 epístolas escritas para aquela igreja. 2 delas, como nós sabemos, sobreviveram: a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios que nós temos em nossas Bíblias. Corinto era considerado uma cidade muito rica por conta dos seus portos comerciais. A religião e a cultura da cidade eram formadas por influências romanas e orientais, como por exemplo o Egito, a Ásia e até alguns judeus. Foi uma cidade muito conhecida por sua depravação sexual e moral. E essa primeira carta de Paulo é uma carta muito importante das Escrituras, e ela responde uma questão ou uma situação totalmente desconfortável que havia se desenvolvido na igreja, especialmente um conflito entre aquela igreja e o apóstolo Paulo, que foi o seu fundador. É evidente que a igreja tinha vários problemas que precisavam ser corrigidos, e Paulo fez isso na sua carta. Porém, existia uma questão que era essencial, que precisava ser tratada, que era exatamente que algumas pessoas estavam se levantando e levando outras a terem uma postura anti-paulina. Os indícios disponíveis nos informam que no período entre Paulo deixar a igreja, o que está registrado em Atos 18 e 18, e escrever nossa 2 Coríntios, alguma animosidade se desenvolveu entre ele e aquela igreja. Paulo estava rodeado de muitos problemas e enfrentando diversas circunstâncias adversas. Por exemplo, ele estava enfrentando a rejeição de alguns irmãos. Ele estava enfrentando descrédito sobre a sua autoridade apostólica. Ele também estava enfrentando problemas de divisões naquela igreja. Também o uso orgulhoso e soberbo dos dons espirituais traziam problemas para o apóstolo Paulo, além da imoralidade sexual, problemas financeiros, entre outros. É nesse contexto turbulento que esta carta está situada. É nesse contexto que as ações de graças do apóstolo Paulo estão situadas. A pergunta que fazemos é: como Paulo conseguiu ser grato a Deus quando as circunstâncias eram tão adversas em sua vida? E podemos perguntar: como nós, como crentes do Senhor, podemos ser gratos a Deus quando as circunstâncias são adversas? Sabe quando isso vai acontecer? Quando enxergarmos a obra maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas e na vida de outras pessoas, confiando sobretudo nas suas promessas maravilhosas que nos esperam no futuro. Então vejamos como essa ideia se materializa no texto em questão. Olhe comigo o versículo 4. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele agradecia a Deus constantemente pela vida dos irmãos de Corinto. O sempre dou graças que o apóstolo nos diz tem a ideia de um hábito de agradecer.
o apóstolo Paulo, muito semelhante ao que ele ensina em uma das suas cartas, o orai sem cessar, que dizia respeito exatamente a ter um hábito de oração, é a mesma ideia que é trazida aqui para as ações de graças, que deveriam ser um hábito, deveriam ser ações de graças constantes. A direção dos agradecimentos do apóstolo é para Deus. Ele diz no texto: sempre dou graças ao meu Deus. E o motivo estava relacionado aos irmãos daquela igreja. E por que Paulo agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos? Você observa no texto que o agradecimento do apóstolo Paulo é por causa da graça de Deus que havia sido dada a eles em Cristo. Ações de graças não era um costume especificamente paulino. Já apareciam ações de graças em cartas antigas. O exemplo disso está em uma carta escrita no século II a.C., dos habitantes de Jerusalém e da Judéia, o Senado e Judas Macabeus, com destino a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu do Egito. Em Macabeus 2, capítulo 1, versículo 11, diz: salvo por Deus de inauditos perigos, nós lhe rendemos grandes ações de graças, porque tivemos um rei a combater. Então, em um livro que não é inspirado por Deus, do século II, já tinha ações de graças em cartas escritas. Cartas oficiais do século I depois de Cristo ocasionalmente começavam com um proêmio, ou seria um texto preliminar que elogiava o leitor a fim de conquistar a simpatia dele para o restante da carta. Ou então alguns moralistas que preferiam discursos e escreviam cartas de repreensão elogiando no texto, tinham o desejo que os seus destinatários dessem mais atenção e ouvissem os conselhos que eram dados. Paulo apenas está seguindo uma tradição já antiga e conhecida, mas com um conteúdo cristianizado, sem bajulação mentirosa. Paulo estava rendendo graças pela graça de Deus na vida dos crentes de Corinto. Por conta do contexto imediato da passagem e do significado da expressão graça ou caridade, há quem questione se Paulo está falando da graça de Deus ou se ele está falando do dom de Deus, se referindo aos dons espirituais. O verso 5 e 7 do nosso texto parecem apoiar a ideia de que Paulo está dando graças a Deus por causa dos dons que foram dados pelo próprio Deus, além da grande ênfase dada em toda a carta com relação aos dons espirituais. Porém, a própria construção da frase no verso 4, os usos de caridade em outros versos do próprio livro e de outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, bem como a grande ênfase no aspecto soteriológico desse trecho, versículos 4, 6, 8 e 9, nos fazem concluir que é mais seguro entender que Paulo estava falando da graça de Deus e não do dom de Deus. Isso não anula, claro, o aspecto da habilidade graciosa de Deus em dar dons ao seu povo, até pelo fato que Paulo estaria introduzindo uma exortação aos irmãos referente à vanglória e o orgulho pessoal por causa dos dons. Era Deus quem dava os dons graciosamente e não os crentes que, buscando, sempre conseguiam sem o auxílio divino. Mas esse aspecto não pode encobrir a ênfase central. A graça de Deus, como o gracioso derramar da sua misericórdia em Cristo Jesus sobre quem não merecia salvação, é o foco que Paulo está destacando. Ou seja, devemos dar graças a Deus porque Ele nos deu a sua graça.
durante todo esse momento conturbado que nós estamos vivendo, eu quero perguntar para você e para mim: será se nós já paramos alguma vez, durante tudo que está acontecendo, para agradecer a Deus pela sua graça salvadora em nossas vidas? Você já parou para agradecer a Deus? Como o apóstolo Paulo, eu acredito que nós deveríamos inserir em nossas constantes orações um momento de agradecimento por nossa salvação eterna. Seria o mínimo que nós poderíamos fazer. Mas também, observando o verso 4, nós devemos reconhecer os méritos de alguém por uma boa ação. Isso não é errado. Errado é esquecer que o foco central do nosso agradecimento por tudo é o próprio Deus. Isso sim é errado. Não reconhecer que Deus é o centro de tudo que acontece de bom em nossas vidas. Olhe comigo agora o verso 5. O texto diz assim: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Logo a seguir, no verso 4, o apóstolo Paulo especifica a atuação da graça de Deus na vida dos coríntios e mostra quais foram os resultados dessa graça nas vidas deles. Inicialmente, Paulo diz que em tudo eles foram enriquecidos. Paulo faz duas citações parecidas em Efésios 1 e 3 e Colossenses 2 e 10, referindo-se ao suprimento espiritual necessário para todos os crentes. Mas é o texto de 2 Pedro 1 e 3, eu peço que você abra lá, 2 Pedro 1 e 3, que o assunto é melhor explorado, quando Pedro nos diz que através da nossa salvação em Cristo, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então abra comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nesse texto nós podemos destacar que o poder de Jesus, ele é a fonte da suficiência e perseverança do cristão. Mas também destacamos que o cristão genuíno está eternamente seguro em sua salvação e perseverará e crescerá porque recebeu tudo o que era necessário para sustentar a vida eterna pelo poder de Jesus Cristo. Entretanto, é bem possível que, apesar de todos esses benefícios, Paulo não estivesse buscando esse sentido exclusivo, apesar dele explorar esse assunto nos versos 6, 7 e 8. Isto porque Paulo explica que os coríntios foram enriquecidos especificamente em duas áreas. Volte comigo para 1 Coríntios 1. Volte comigo, 1 Coríntios 1. E nós iremos observar quais são as duas áreas específicas que foram enriquecidas, de acordo com o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, versículo 5, diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. A palavra aqui vem do termo grego logos, literalmente significa fala ou discurso. A cidade de Corinto sediava no Istmo, uma das mais importantes competições de toda a Grécia, a cada 2 anos, que era chamado de Jogos Istmicos. Eram os mais populares depois dos Jogos Olímpicos, que aconteciam a cada 4 anos. O Istmo é uma porção de terra estreita, cercada por águas e 2 lagos, e que conecta 2 grandes extensões de terra. O Istmo de Corinto liga a península do Peloponeso à parte continental da Grécia, perto da cidade de Corinto. Nos Jogos Istmicos havia uma competição de oratória, o que fazia com que a arte da palavra, da oratória ou do discurso,
fossem tão valorizados entre os coríntios. Considerando então essa carga cultural da expressão, dentro desse contexto, Paulo está falando sobre uma proclamação espiritual que se refere aos dons de enunciação. Paulo não está se limitando, obviamente, aos dons naturais de retórica da palavra, mas Paulo está meio que combatendo exatamente isso e mostrando que existe uma palavra que é superior, que é uma proclamação espiritual, e isso ele aborda com um pouco mais de abrangência no capítulo 12, versículo 10, quando ele fala de línguas, profecias e etc. E quando ele fala de conhecimento vem da palavra grega gnosis. Além de conhecimento, a palavra também pode significar sabedoria. Estava associado à sabedoria filosófica ou à habilidade de discursar dentro e fora de tempo, sobre qualquer assunto que você pudesse imaginar. A habilidade em que os retóricos ou oradores públicos eram instruídos. Era algo muito estimado na cultura dos coríntios. E semelhante àquilo que foi falado sobre a palavra, tomando como certa essa carga cultural da expressão, dentro desse contexto, a ideia transmitida por Paulo é outra. É exatamente não como um conhecimento meramente humano, mas seria uma revelação profética, como a sabedoria e o conhecimento presentes também em 1 Coríntios 12 e 8. Por um lado, Paulo estava falando de uma transmissão da verdade, e por outro, ele está falando sobre uma apreensão da verdade que tinha como fundamento, meio e fim o Espírito Santo. Eram dons bem visíveis na igreja de Corinto, mas a menção a esses dons também servia de uma crítica seminal para o modo como eles estavam fazendo uso daqueles dons. Em um sentido positivo, os dons foram dados para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14 e 26. Seria o resultado da graça de Deus na vida dos salvos. Era um motivo de agradecimento a Deus por parte de Paulo, pois vem de Deus. E era também a expressão da unidade na diversidade dentro da igreja. Em um sentido negativo, estava trazendo sobre eles autoconfiança, soberba, divisões e outros problemas, de acordo com 1 Coríntios 4, 6 a 7 e o capítulo 12, versículo 25. O mau uso dos dons é o resultado da falta de reconhecimento de que os dons não eram algo meramente humano, mas vinham sobrenaturalmente de Deus. Era motivo de grande tristeza para Paulo ver que eles não estavam fazendo bom uso dos dons. É uma expressão lamentável da falta de unidade dentro daquela igreja. Mas no fim das contas, para o apóstolo Paulo, os dons eram uma evidência da prosperidade espiritual do Evangelho na vida daqueles irmãos. Então leia comigo agora o versículo 6. O texto diz: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Nesse verso parece que Paulo está ressalvando que as vidas transformadas dos coríntios demonstravam a validade da mensagem que fora pregada para eles anteriormente. Mas aí você pode perguntar: será que os coríntios, sabendo ou baseado em tudo que nós temos lido e lemos na carta como um todo, eles reproduziam o testemunho de Cristo em suas vidas? Será? A resposta é sim e não. Embora houvesse coisas erradas nas vidas dos crentes de Corinto, não há razão para duvidar que a comunidade cristã de lá deve ter apresentado de modo geral um maravilhoso contraste com os seus concidadãos pagãos. Eles eram diferentes, era uma comunidade muito pervertida, e apesar dos problemas daquela igreja, eles ainda eram diferentes daquele povo. Paulo dá sinceras graças por tudo isso. Doravante, o verso é uma referência ao momento da salvação, quando o Evangelho foi ouvido, crido e estabelecido no coração dos coríntios.
A conjunção do início do texto, na língua original, tem um sentido de comparativo usual, que pode significar exatamente como, ou o mais comum, assim como na maioria das versões. Nesse caso, os dons que Paulo menciona e é grato nos versos 4 e 5 constituíam evidência de que o testemunho de Paulo e dos seus cooperadores acerca de Cristo foi confirmado entre aquelas pessoas daquela comunidade. Ou seja, se eles estavam recebendo dons, é porque houve transformação de vida a partir do testemunho de Jesus Cristo. A passagem não está falando que a vida de Jesus estava sendo reproduzida pelos coríntios. Não está dizendo isso. Mas testemunho aqui se refere ao próprio Evangelho de Jesus Cristo. Alguns textos base, 2 Tessalonicenses 1 e 10 e 2 Timóteo 1, 8 a 10. Unido a este argumento bíblico, o verbo confirmar, aqui na passagem, faz parte de uma metáfora do direito comercial, isso no período helenístico, que passou a ser um termo técnico com o sentido de garantir contratos legais. Era algo autenticado em nossa língua, passado em cartório. Não precisava ter dúvidas, aquilo ia acontecer. A expressão em vocês, nesse texto, transmite o sentido de entre vocês, ou no vosso meio. Portanto, o que Paulo está dizendo é mais ou menos assim: eu sou grato a Deus, porque Ele derramou a sua graça sobre vocês, salvando-os e, consequentemente, concedendo dons espirituais. Estes dons, fruto da salvação, é a evidência de que houve salvação em vosso meio pela pregação do Evangelho. Fiquem certos disso. Perceba que nesse texto, a ênfase da oração gramatical é Cristo. Cristo é o centro. Isso nós já vimos desde a mensagem anterior. Mas é possível enxergar também uma referência ao ministério do apóstolo Paulo. Seria como uma autodefesa. Mas eu pergunto para todos nós: será que em nossos dias ainda é possível evidenciar o sucesso da pregação do Evangelho em nossas igrejas pela observação da atuação dos dons espirituais nas vidas dos crentes? Será? Ou será se a nossa preguiça e falta de prioridade com a igreja local não permite mais nós fazermos essa avaliação? Nós só fazemos uso de dons espirituais porque Jesus nos salvou. Mas a nossa salvação será externamente evidenciada quando atuamos na igreja local através dos nossos dons. Não é só o batismo que tem a função única e exclusiva de transmitir para as pessoas que alguém foi salvo. O batismo tem essa função. Mas os dons que nós exercemos na igreja local também podem ser evidência que houve salvação em nosso meio. Então cuidemos com aquilo que Deus tem confiado a nós e coloquemos em prática para a edificação da sua igreja. E aí nós chegamos no verso 7. Esse verso ele serve para concluir o assunto da gratidão paulina, mas também acrescenta um comentário escatológico, situando os dons espirituais, a chave hermenêutica e interpretativa, tão conhecida como o já e ainda não. Olha o versículo 7. De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A frase, de maneira que não lhes falte nenhum dom, parece ser apenas a repetição do verso 5, quando ele diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos. Mas agora é dita de uma forma negativa: não falta para vocês nenhum dom. O resultado disso tudo é que os coríntios não tinham falta de nenhum dom no sentido geral da igreja.
a igreja era completa e poderia exercer todos os papéis necessários, porque Deus presenteou cada um deles com dons diversificados. A palavra dom geralmente faz referência a 3 coisas: salvação, Romanos 5:15, capacitação especial do Espírito, 1 Coríntios 12, 4 em diante, e os excelentes dons de Deus na vida do cristão no geral, Romanos 11 e 29. O uso aqui no texto parece ser o terceiro, de excelentes dons que Deus dava aos cristãos no geral. Deus, Ele não desampara a sua igreja. Nós olhamos para esse texto e percebemos que Deus sempre levanta pessoas para fazer a obra. E ninguém, preste atenção, ninguém é insubstituível na igreja, apenas Deus. Deus sempre vai colocar alguém para fazer a obra, independente de mim e de você. Obviamente, isso não deve nos levar à preguiça e ao descaso pela obra, ou então até mesmo pensar, já que existem tantas pessoas fazendo, eu não vou fazer. Não, não é assim. É trabalhar para que o reino seja avançado cada vez mais, independente da quantidade de pessoas que trabalham. Agora, se você perceber no texto que nós estamos lendo e considerando, Paulo inclui um aspecto escatológico na sua mensagem, possivelmente para introduzir outro problema naquela comunidade. É um alerta no sentido de que alguns grupos não estavam nutrindo a esperança na revelação de Jesus Cristo. Algumas vertentes do judaísmo, especialmente entre os judeus da diáspora, davam pouca importância aos aspectos futuros da esperança bíblica. É possível que essa onda tenha afetado os coríntios, mas Paulo tenta mudar isso. Você pode depois consultar 1 Coríntios 4 e 8. Os dons eles deveriam ser exercidos na igreja e pela igreja, enquanto não se consumava a revelação de Jesus Cristo. Mas você pode perguntar, com a expressão revelação de Jesus Cristo, Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja ou sobre a segunda vinda? Responder essa pergunta é muito difícil, porque não é um texto claro de se interpretar. Existem bons argumentos para as duas posições. Os que defendem a expressão revelação de Jesus Cristo como a segunda vinda, entendem revelação e vinda, baseada em 2 Tessalonicenses 1 e 7, como tendo o mesmo sentido, apontando para o mesmo evento, ou seja, a segunda vinda de Jesus. Por outro lado, não existe nenhum indicador definitivo que essas duas palavras são sinônimas para essa passagem, e nem que se referem invariavelmente à segunda vinda. Então, considerando isso, parece que esse evento, ou a revelação, é o mesmo do verso 8, se você perceber, quando ele fala do dia de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente por conta da construção gramatical do texto, o que não é um consenso, mas recebe apoio de alguns comentaristas bíblicos. O termo Apocalipse, ou revelação, que nós estamos considerando, também não ajuda muito na compreensão do sentido dessa expressão. Apesar do único uso dessa palavra relacionada a um aspecto escatológico em Romanos 8:19 e Romanos 8:23 ser usado em referência ao arrebatamento da igreja. Até chegar ao capítulo 15, versículos 51 a 57 de 1 Coríntios, o assunto do arrebatamento ainda não foi claramente desenvolvido. Inclusive, o Tom Paulino parece explorar um novo assunto teológico na passagem, mas é fato que a segunda vinda é obscura nesse livro. O arrebatamento, como significado mais próximo para a expressão revelação e de Jesus Cristo, ganha força por 4 motivos. Primeiro, quando nós vemos passagens diretas do livro sobre arrebatamento, 1 Coríntios 15 é praticamente um capítulo inteiro que fala sobre esse assunto.
mas também passagens que invocam esse sentido, como por exemplo 1 Coríntios 3 e 13, onde Deus vai tratar com os ministros naquela passagem, homens que fizeram bem ou mal através do seu ministério. Quando observamos o livro como um todo, que fala sobre o arrebatamento, mas aparentemente não sobre a segunda vinda, também se torna uma evidência que arrebatamento seria a ideia para revelação. Mas também, em quarto lugar, é escrito para um público majoritariamente de gentios que formavam a igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja permeada de gentios e com poucos judeus. Então é bem possível que Paulo esteja mencionando o arrebatamento e não a segunda vinda. A ideia da expressão enquanto aguardam a revelação, apesar de ser usada também para a segunda vinda, traz o sentido de algo que é iminente, que acontecerá em breve, logo, porque cronologicamente, dentro desse texto, parece não condizer com a segunda vinda. Sem falar que os dons foram dados para a igreja e possivelmente esses dons cessarão não na segunda vinda, e sim parece que o cessar está relacionado ao arrebatamento, o que estudaremos em breve nessa carta. Em outras palavras, sem desmerecer a complexidade do texto, é bem mais provável que Paulo esteja falando sobre o arrebatamento, quando Jesus virá e resgatará a sua igreja antes da tribulação, do que falando sobre a segunda vinda, que dará início ao milênio. Eles já tinham sido ressuscitados? Já, mas ainda não. Eles já reinavam? Já, mas ainda não. Os dons já expressavam algum tipo de prelúdio da glorificação corporal? Sim, mas ainda não tinham sido glorificados. Então, diferente do que alguns acreditavam na igreja de Corinto, eles ainda não estavam vivendo o fim dos tempos, pois o arrebatamento ainda não havia chegado. Desse modo, a escatologia ultra realizada que eles acreditavam não tinha sustentação nas Escrituras. Eles tinham tudo o que era necessário para viverem o cristianismo corretamente, enquanto aguardavam o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Esse é praticamente o mesmo assunto do versículo 8. Leia comigo, por favor. Versículo 8 diz assim: Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um desenvolvimento do comentário escatológico anterior. É uma afirmação de Paulo e não uma oração de desejo. Deus ele garante os crentes na presença dele no futuro, em um status de irrepreensibilidade. O verbo aqui confirmar é o mesmo do verso 6 que nós já trabalhamos. Desse modo, assim como através dos dons de Deus, ele garantiu o Evangelho de Jesus no meio dos coríntios por meio do ministério de Paulo, Deus também garante a perseverança deles até o fim. Assim, a perseverança dos santos tem um aspecto de providência e soberania divina. É Deus quem nos garante até o fim da nossa jornada cristã. Deus ele deu tudo o que era necessário para que eles aguardassem a revelação de Jesus. E por isso, eles estão garantidos por Deus para o dia de Jesus Cristo. Claro, para todos os crentes que eram verdadeiramente crentes naquela igreja. Um detalhe importante é que eles seriam apresentados sem culpa, inocentes, irrepreensíveis. Nenhuma acusação seria capaz de tirá-los das mãos daquele que garantiu até o fim. E aqui eu penso em nossas vidas. Nós erramos muito na vida cristã, mas eu tenho uma coisa para dizer: os nossos erros não podem nos tirar das mãos de Jesus Cristo. Não podem. Nós que somos crentes, arrependidos dos pecados, e nós devotamos toda a nossa vida a Jesus, nós seremos um dia apresentados a Ele sem culpa na sua presença. Paulo só tinha a ousadia
de afirmar isso sobre os coríntios por causa de Deus. Se a confiança de Paulo estivesse nos coríntios, ele estaria completamente fadado ao fracasso. E se a nossa confiança estiver em nós mesmos, nós estamos fritos, não temos nenhuma sustentação. As evidências que Deus é aquele que garante é porque o sujeito implícito de todos os verbos que estão na voz passiva se referem a Deus, a graça que foi dada, o enriquecimento, o evangelho confirmado. Deus também, ele é o sujeito do verbo confirmar, e automaticamente o sujeito aqui também é aquele que confirma a nossa salvação até o fim. E no versículo 9, é Deus quem fielmente garante que tudo isso vai acontecer. Olha comigo o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo então finaliza as ações de graças, juntando a realidade da fidelidade divina com o chamado divino dos crentes de Corinto. A convicção paulina, como já foi mencionada anteriormente, sobre o status e futuro dos crentes de Corinto, estava em Deus. Agora, ele aponta objetivamente para o aspecto central da sua confiança, que era a fidelidade de Deus. A palavra fiel, tanto no grego como no hebraico, comunicam a ideia de certeza e estabilidade. Quando é utilizada com referência a Deus, significa que ele é digno de absoluta confiança e que o seu povo pode depender dele sem dúvida alguma. Por causa da sua soberania e também da sua promessa que é imutável, os cristãos são assegurados dessa graça mencionada por Paulo, e eles permanecerão salvos, certos da glória do resgate de Jesus Cristo. Deus é fiel, não porque ele faz tudo o que o seu povo deseja, mas ele é fiel porque ele faz tudo aquilo que ele promete. Em Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Paulo, no versículo 1, ele fala sobre o seu chamamento apostólico, que veio de Deus. Agora, no verso 9, ele expressa que há um chamamento para todos os crentes. O chamado divino, a comunhão de Cristo, aqui nesse texto tem dois aspectos. Um aspecto posicional e um aspecto relacional. Em Cristo, nós somos libertos da culpa do pecado. Esse é o chamado posicional. Mas o relacional é que nós temos uma comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo. Seria uma comunhão nele e com ele. Esse chamado era efetivo para a salvação dos coríntios, mas também garantia que os crentes tivessem comunhão direta com o Senhor. Alguns autores acreditam que nesse chamamento divino também tem um terceiro aspecto, que seria o aspecto horizontal da comunhão com os irmãos. Essa posição estaria alinhada com o contexto posterior que fala sobre a unidade da igreja, no capítulo 1, versos 10 a 17, e seria a antítese direta de divisões, essa palavra que nós encontramos logo após o verso 9, aí no versículo 10. Essa ideia de comunhão ou companheirismo era muito estimado entre os seres humanos no meio dos filósofos. E como os coríntios eles amavam os filósofos, talvez Paulo esteja fazendo uso dessa expressão. Um caminho mais seguro para nós diante de tudo isso seria olhar o todo da passagem e entender que Paulo esteja falando de uma comunhão com Jesus, que é o modelo da comunhão que deve haver no seio da igreja. E apesar de todos os relatos negativos que Paulo havia recebido sobre os crentes de Corinto, ainda assim, Paulo entende que Jesus era o Senhor deles. Ele diz: Jesus Cristo, Senhor vosso. Irmãos, como é que nós podemos ser gratos a Deus quando as circunstâncias são
adversas. Em primeiro lugar, nós seremos gratos a Deus, apesar das circunstâncias, quando nós buscamos enxergar a obra que Deus tem feito na minha vida e na vida das outras pessoas através do Evangelho. Observe, avalie, analise o que Deus tem feito na sua vida, na vida de outras pessoas ao seu redor. É motivo suficiente para agradecermos a Deus. Mas também, em segundo lugar, nós seremos gratos a Deus, apesar das circunstâncias adversas, quando nós direcionamos a nossa atenção para Deus e não para os problemas. Mas também, quando nós dedicamos tempo da nossa vida, não para a contemplação dos sofrimentos ao nosso redor, mas para o exercício dos dons na igreja local. Em quarto lugar, nós seremos gratos a Deus quando as circunstâncias são adversas, quando nós reservamos tempo para crescer em relacionamento com Jesus, que sabia como ser grato a Deus, mesmo em situações complicadas. Lembre, por exemplo, no Getsemane, que ele se agradou em Deus apesar de toda aquela circunstância adversa. Paulo também fez isso diversas vezes, especialmente em 2 Coríntios, e nós, como crentes, também podemos fazer assim. Nós podemos ter relacionamento com Jesus e, através desse relacionamento, combatermos, lutarmos e até vencermos muitos dos sofrimentos que aparecem em nossas vidas. Mas o ponto aqui é o contentamento, é estar contente na presença de Jesus. Isso sim é o mais essencial. E por fim, como nós podemos ser gratos a Deus quando as circunstâncias são adversas? Quando nós olhamos para o arrebatamento da igreja e alimentamos nosso consolo e esperança no futuro com Jesus. Todos os problemas que nós vivenciamos agora não serão mais uma realidade quando Jesus vier nos buscar. Então, é possível que nem acabe a pandemia do coronavírus e Jesus volte para nos levar. É bem possível. Nós precisamos acreditar que todos os problemas, apesar de serem considerados como graves, porque ninguém gosta de sofrer, mas eles terão fim. E terão fim por causa de Jesus, e não por causa da força e do braço humano. Então alimente o seu coração com esperança, e faça como Paulo fez com aqueles irmãos lá de Tessalônica. Fale sobre a esperança do arrebatamento, da vida de Jesus, e console o seu coração e também console o coração de outros. Irmãos, o meu desejo essa noite é que Deus nos ajude a sermos mais gratos a Ele, e isso independente das circunstâncias adversas. Então que Deus nos abençoe e nós vamos fazer uma oração. Pai eterno, nós queremos agradecer por essa palavra, que consola e conforta os nossos corações e também nos prepara para vivermos em momentos adversos. Tem pessoas, ó Deus, que nesse momento não estão sentindo as dores e os problemas dessa pandemia, por diversos fatores. E nós queremos agradecer ao Senhor porque é graça tua. Mas existem muitas pessoas que estão sofrendo e pagando o preço por todo o problema que tem acontecido. Ó Deus, tanto um como o outro, que o Senhor abençoe com essa palavra e prepare aqueles que não estão sofrendo agora para poderem passar por esse problema quando ela bater na porta da sua casa, do seu coração, e também ajuda aqueles que já estão passando para acharem esperança e consolo em Ti. Por favor, Deus, essa é a nossa oração, sincera e humilde, em nome de Jesus. Amém. Então nós queremos agradecer a todos os irmãos, nós queremos desejar que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra permaneça em seu coração durante toda a semana. Se Deus permitir, logo nós estaremos juntos. Que Deus nos abençoe.